Olá, pessoal. Bom dia. Prazer estar com vocês aqui em mais uma jornada digital da ANAP, né? Me apresentando, eu sou Alex Vieira, sou CIO no HCore e também sou um dos coordenadores do GT de Tecnologia e Inovação aqui da ANAP. E hoje vou ter o prazer de mediar uma mesa com pessoas espetaculares que estarão aqui discutindo um tema que está muito em alta, não só no segmento de saúde, mas em toda a sociedade, que é o uso da inteligência artificial. E agora, tentando trazer para a nossa realidade de saúde, quais são as aplicabilidades, o que de fato está acontecendo na prática e está gerando resultado, ou não, né? Então, aqui teremos uma discussão muito rica relacionando o que na prática está funcionando, o que não está funcionando, quais são as próximas tendências, o que a gente pode esperar para de 2026. Então, vai ser um bate-papo super rico para a gente poder começar a colocar a bola da inteligência artificial no chão e a gente começar a colher os resultados. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, só queria dar 4 recadinhos para vocês. Primeiro, todas as perguntas que vocês tiverem durante a jornada aqui da nossa discussão, só enviar as perguntas via chat, que aí a gente vai eu vou estar olhando aqui e vou estar montando o formato de ir perguntando e inserindo as perguntas aqui na nossa discussão. Então, só mandar perguntinha lá no chat. O evento vai ficar gravado no YouTube da ANAP. Então, lá no canal da ANAP vai estar essa discussão também para que vocês possam rever ali quando quiserem. Os participantes que forem entrando aqui, eu vou anunciando todos eles, e todos os participantes que tiverem aqui dentro da jornada receberão um certificado, tá? Então, todo mundo que participar aqui da nossa live, participar do nosso treinamento aqui, receberá um certificado de participação. E a nossa jornada digital de hoje está sendo patrocinada pela InVisual, tá? Então, a InVisual é a parceira que está patrocinando aqui essa jornada digital, onde nós discutiremos sobre inteligência artificial na saúde, né? E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de convidar alguns especialistas que enriquecerão muito aqui a nossa discussão, né? Queria começar pelo Rubens Barreto, que é CTO da InVisual Tecnologia e CIO do Grupo Santa. Rubens, seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bacana. E gostaria de convidar também o Vitor Gadelha, que é Head de Educação, Pesquisa e Inovação da DASA. Vitor, seja bem-vindo. Opa, Alex. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Pessoal, para a gente poder começar aqui a aquecer a discussão, né, e começar a montar um modelo onde a gente consiga tratar uma trajetória dentro da nossa linha de discussão da realidade do uso de IA, a primeira pergunta que eu queria falar para vocês é como hoje vocês, como líderes, estão acoplando os modelos de inteligência artificial dentro da sua programação diária, né? Então, dentro da sua estratégia, dentro da estratégia da sua equipe, da sua instituição, como que vocês estão tratando a inteligência artificial? Ela está sendo tratada de forma estratégica na instituição, ou ela está sendo tratada ainda em forma de busca de entendimento de como ela pode agregar dentro do dia a dia? Como que hoje está sendo discutido esse tema dentro das instituições de vocês? E eu queria começar por você, Vitor. Como que na DASA vocês estão discutindo, como que vocês estão tratando do tema inteligência artificial? Vamos lá, Alex, muito bom, tá? E aí eu vou tentar separar em alguns, talvez 2 grandes blocos aqui, até para entender e dar um pouco de timeline. Eu acho que a gente tem um tempo aqui importante para dar uma aprofundada nesse sentido, das mudanças que ocorreram mais recentemente, principalmente com essa questão da IA generativa, e essa questão da IA, ela tocando mais o consumidor do dia a dia, né? O funcionário do dia a dia, as áreas do dia a dia, que era algo que não acontecia tanto, principalmente há 2, 3 anos atrás. Então, na DASA, a gente começou uma jornada aqui de inteligência artificial muito inicialmente pelo time médico, porque foi onde veio muito forte na parte de radiologia, liderada pelo Felipe Kitamura lá em 2018 para 2019, e foi uma jornada de muito aprendizado, né, de como essa tecnologia poderia gerar valor
o sistema, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista de eficiência também. E aí, eu acho que nos primeiros 2 anos para 3 anos, cara, foram muito pautados entre erros e acertos, né, numa visão menos estratégica, que é o foco da pergunta, de fato de explorar a tecnologia. Só que com a pandemia, né, isso ganhou muita relevância, ganhou mais força, e aí ele começou a trafegar de um nível mais até operacional e científico, vamos dizer assim, para um nível mais estratégico, porque ele passou a ser mais falado por todo mundo, e isso vem no acrescente, né? Então, para responder a tua pergunta inicialmente, eu acho que é isso, cada mês que passa, cada trimestre que passa, ele está indo mais para estratégico, e existe uma remodelação, inclusive, de cadeiras corporativas, para que isso aconteça do ponto de vista mais estratégico, né? Então, a TI assumindo uma governança mais forte e tem além da governança, a necessidade e a autoridade para poder treinar todas as áreas, no sentido de que a IA ela tem que estar um pouco mais descentralizada. Então, claro que vai ter 10%, 15% dos projetos mais estratégicos, que elas vão ser mais centralizados, porque elas vão mexer em gatilhos mais estratégicos para a companhia, os key results mais estratégicos, mas isso não podemos deixar de levar em consideração que pela facilidade de configuração, pelas ferramentas que estão disponíveis, por exemplo, hoje aqui dentro do Teams todo mundo tem um Copilot, que pode subir um arquivo de PDF, que pode lá gerar uma eficiência em redução de contrato, etc. Então, assim, é um negócio que ele sai de um nível cada vez mais tático para um nível mais estratégico, e a jornada da gente foi muito nesse sentido, né? Ela começou ali com a área médica, gerando eficiência, muito aprendizado, muita ciência, e caminhando para um nível estratégico. Hoje, como é que eu vejo aqui, né? Então, como eu comecei a falar, a TI ela tem um papel muito forte aqui de governança, né, não só de dados, dos protocolos, e também de treinamento muito próximo da inovação aberta. Então, a inovação aberta ela vai muito mais para próximo da tecnologia, e é um canal, né, é um meio, um canal, de que as áreas que precisam utilizar isso e, eventualmente, não vai mover um KPI estratégico, mas também não podem deixar de lado. E sempre tem um head entusiasmado hoje, né, de uma área, um líder, um supervisor, um coordenador que se vê a necessidade de implementando isso, né, eu acho que essa dupla TI com inovação aberta e essa questão de aprendizado, de cultura, então está sendo um treinamento aí, né, com uma consultoria para poder fazer isso acontecer de forma mais rápida, é algo super relevante. Eu vou parar por aqui, mas assim, eu tenho bastante coisa para falar, se quiser continuar nesse assunto, mas eu vou dar a oportunidade para o pessoal falar também. Muito bom, Vitor. Acho que deu para ter uma ideia de como vocês estão pensando e se organizando para as execuções dos modelos de AI na DASA. Aproveitando, né, o fim dessa sua resposta, eu queria aproveitar para convidar o Gustavo Meirelles, que é vice-presidente médico da AFIA, fundador da Comunidade de Inovação em Saúde e co-presidente do Instituto AFIA. Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alex. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz em participar aqui dessa discussão sobre inteligência artificial na saúde. Uma pena que eu não vou conseguir ficar com vocês por muito tempo, mas pelo menos consigo participar um pouquinho para a gente bater um papo a respeito do tema. Então, eu queria muito agradecer o convite da ANAP para participar aqui da Jornada Digital, debatendo IA no setor. Muito bem. Obrigado, Gustavo, pela presença. Acho que vai ser muito bacana aqui a sua contribuição. Rubens, me fala um pouquinho agora como que vocês estão tratando do tema aí tanto na InVisual quanto no Grupo Centra. Como que vocês estão tratando do tema, se ele está sendo estratégico, se ele ainda está numa linha muito operacional, cada um está fazendo do seu jeito. Como que vocês estão se organizando aí? Ok, obrigado. Nós temos um desenho um pouco diferente, porque o Grupo Centra ele é a maior rede hospitalar do Centro-Oeste, né? Nós temos hoje 13 unidades, e a InVisual acaba sendo o próprio centro de inovação do Grupo Centra. Então, ela é Health Tech, onde a gente desenvolve as soluções e vende essas soluções para o mercado. Só que nós temos o Playground, que é o Grupo Centra, para poder testar modelos de machine learning, para poder desenvolver soluções com IA generativa,
testar dentro dos nossos hospitais e depois que ele vira um produto, a gente vende para hospitais públicos, para Santa Casas, para hospitais privados. Então, o nosso desenho acaba sendo esse. Então, a gente está bem na fase operacional. Um dos benefícios de ser o CIO do grupo e ser o CTO da Health Tech é porque a gente acaba acelerando e quebrando várias barreiras burocráticas que normalmente você tem no ambiente de TI quando você fala de inovação. Aí eu preciso ter acesso àquele dado para eu poder criar um modelo que perfiliza o paciente automaticamente e prevê o risco de degradação dele sair do apartamento e ir para a UTI. Se você conseguir esse nível de acesso numa instituição normal, quantas barreiras e convencimentos você tem que fazer? Então, nós temos o benefício disso sair já como uma estratégia do grupo em que a minha área tem que entregar e que a inovação está embaixo de mim para a gente poder arquitetar e acelerar essas soluções. Então, hoje, eu normalmente digo que nós estamos na fase operacional já há uns bons anos, mas eu quebro em 3 vertentes. A primeira vertente é parceiros e soluções. Você nunca vai desenvolver tudo, né? Então, você vai ter ali, por exemplo, e aí dando os nossos exemplos, Rapid, para poder fazer análise com IA de pacientes com suspeita de AVC, que automaticamente pega as imagens, TC, analisa. Você vai ter no mesmo espectro de sistemas de diagnóstico, Vono, Visiomed, Circle, todas soluções que nós usamos hoje no Grupo Santa, que são sistemas de diagnóstico, né, com um foco principal. E como o Vitor falou, a gente tem também os outros parceiros que estão em outras camadas, como o Google Workspace, que nós temos IA generativa dentro, acoplado especialmente para diretores e gestores. A gente tem a Amazon Q dentro do QuickSight, no BI. A gente tem a IA do Gira, para todos os nossos chamados que nós organizamos lá dentro. Então, assim, até para dar um exemplo, né, simples, a gente teve uma reunião com o comercial semana retrasada para discutir a quantidade de chamados que a gente tinha para a área do comercial, e eles suspeitavam que era por conta de atrasos ou o pessoal que não estava entendendo. Eu falei, não tem problema. Vamos fazer a IA generativa ler todos os chamados que estão abertos dentro do comercial e ela já vai entender o contexto e dizer, e era tudo precificação. 80% era precificação de MATBAD novo. Então, tem pequenas utilidades que já estão prontas para o dia a dia. A segunda vertente são modelos tradicionais de machine learning. Aí é data science. São previsões de suprimentos, são análise de risco de paciente, previsão de internação, previsão de degradação para UTI, scores automáticos, isso tudo a gente faz na nossa solução de Command Center. E o terceiro são modelos de IA generativa e agentes. Então, conversar com o prontuário, a gente indexa todos os prontuários MV e Itazi e unifica eles na cloud pronto para o médico, enfermeiro, faturista, auditor, conversar e conseguir extrair o que antes ele demorava horas para conseguir extrair. E a última vertente, que é a mais atual, né, que são os agentes. Então, agentes de monitoramento clínico que analisam a conduta que o médico está fazendo com o paciente, critica ela e sobe um alarme dentro do Command Center clínico dizendo que, olha, pode ter um risco para o paciente, pois o Command Center clínico, o agente dele, está discordando da conduta que o médico está fazendo. O médico não vê esse dado. Mas por trás, no background, a IA está rodando, vendo o risco que pode ter e levando isso para que um humano analise ele e aí entre em contato com o andar, entre em contato com o médico. Então, nós estamos atacando essas 3 vertentes, e aí depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre agente de perfilização automática, agente de incidentes clínicos com análise de TED-CEPS, e a última, mais recente, que é a Call Center, que acho que é onde a maioria das empresas que estão tendo projetos e ganhos rápidos em IA, elas estão atacando o contact center, né? Acho que esse tem sido o padrão mundial mesmo, né? E nós estamos com o Amazon Connect agora, integrado dentro das nossas soluções para poder fazer exatamente essa virada. Muito bom, muito bom. Acho que deu para ter uma ideia também de como vocês estão se organizando. E aí, Gustavo, tendo essas 2 respostas, né, tanto que o Rubens quanto o Vitor deram, eu começo a refletir aqui sobre, de fato, quem que é o dono dos modelos de inteligência artificial, né?
Eu tenho uma opinião que eu quero dar logo depois da sua resposta, que eu quero escutar primeiro você, para poder ver se eu mudo de ideia do que eu estou imaginando aqui, ver se você tem um ponto de vista diferente. Para você, quem que é o responsável? Né? É a TI? É a área de negócio? É o médico? É o enfermeiro? É o CEO que tem que liderar? Como, na sua visão, como que você acha, né, e você acredita, que as instituições podem se organizar para poder, de fato, começar a colher resultado dos modelos de IA? Poxa, essa é uma ótima pergunta. Eu vou querer ouvir a sua visão depois e dos demais. E vou trazer acho, um pouco aqui da que eu vi ao longo dos últimos anos. Né? Então, foram vários anos trabalhados em empresas de saúde. Estou agora numa grande empresa de educação na saúde. E trabalhamos muito esse tempo todo com soluções de inteligência artificial. E eu acho que talvez a maior falha aprendida tenha sido ter um dono. Quando nasceu, por exemplo, da área médica, então, se falaram, puxa, nasce aqui da área médica e os médicos estão fazendo a solução de inteligência artificial e eu vou levar isso, por exemplo, para o CEO, ela era muito enxergada como um custo adicional. Se isso nasce só da área de tecnologia, por exemplo, os médicos vão dizer, puxa, nós não fomos envolvidos e não atende às demandas que a gente tem aqui no dia a dia. E se nasce também só da área de negócios, a equipe de tecnologia vai falar, puxa, nós não fomos envolvidos, é uma solução externa, tem diversas falhas de integração ou mesmo falhas aqui de privacidade, de acesso aos dados, e os médicos a mesma coisa, né? Então, é algo que tem que ser construído a várias mãos. Né? Se nascer de uma área simplesmente e isso tentar ser empurrado para as demais, o projeto é um natimorto, né? Não vai funcionar nem naquele momento, nem para frente. Né? Então, eu vejo, fechando até aqui a minha fala, nós precisamos mais e mais de squads, de grupos de inovação que sejam multidisciplinares. Eu tenho médicos, eu tenho profissionais de tecnologia, eu tenho profissionais de negócio, tenho profissionais da área de marketing. A gente tem trabalhado assim agora com resultados muito melhores do que eu via no passado. Mas vou querer te ouvir também, eu vou ter que passar para ter um outro evento aqui logo em seguida, né? Então, infelizmente, não consigo ficar mais com vocês. Eu vou ouvir você e vou passar para o meu outro aqui. Agradeço de novo o convite. Obrigado, Gustavo. O que eu acredito, né, em cima disso que a gente está falando sobre inteligência artificial e sobre quem é o responsável, quem é o dono. Eu acredito, eu concordo no ponto quando você diz que isso é multidisciplinar. E eu tenho uma tese que eu venho trabalhando há algum tempo e estou aplicando aqui no HCore, que é o pessoal fica meio bravo quando eu falo, mas meu sonho é acabar com o time de tecnologia. Eu não quero mais que um hospital tenha time de tecnologia, porque não faz sentido, na minha visão, eu ter um time de TI que dentro de um hospital. Eu tenho que ter aqui time de saúde. Então, o meu profissional que presta serviço de tecnologia, ele tem que primariamente prestar um serviço de saúde, né? Porque nós somos um hospital. Então, eu acredito que a formação dos profissionais hoje, ela está cada vez mais híbrida. Quando a gente falava no passado, não sei o que eu faço de faculdade ou de curso, geralmente as pessoas falam assim, eu faço um curso de administração porque serve para qualquer empresa. Hoje em dia essa fala mudou, né? Até pelo preço cobrado pelas instituições de saúde, quando a pessoa ela não sabe qual que é o caminho que ela busca, ela faz um curso de tecnologia hoje, né? Porque é um curso muito barato. Então todo mundo faz curso de tecnologia, mas nem sempre as pessoas têm aptidão para trabalhar com tecnologia. E aí ela acaba migrando para outras frentes, ou faz um segundo curso, ou começa a trabalhar numa outra linha. Então, o aculturamento digital da população e dos profissionais, ele está cada vez maior. Então, hoje você tem lá profissionais, enfermeiros, técnicos, médicos, que têm praticamente o mesmo letramento de tecnologia que o time de TI. Então, não faz muito sentido eu começar a duplicar esses conhecimentos na instituição. Até porque a gente sabe como está o nosso momento de saúde atual, né? Cada vez mais desafiador com relação às margens e manter a sustentabilidade do negócio. Então, eu acredito que as áreas de tecnologia, elas têm que voltar para aquilo que apenas a área de TI pode fazer, que é a parte hard de TI. Que é cuidar ali do data center, é cuidar ali dos modelos, talvez, de segurança, né? E toda essa parte que é mais soft,
que a gente acabou criando equipes de tecnologia para poder fazer implementação de sistema, fazer implementação de modelos de IA, mudanças de processo e junção, que foi muito direcionado também pela implementação dos ERPs, isso acaba trazendo a possibilidade de a gente voltar isso para as áreas. Então, os profissionais de tecnologia, ao invés de estar dentro de um setor de TI, ele passar a incorporar as áreas de negócio para poder dar mais fluidez e velocidade e redução de custo para dentro dos hospitais. Isso é um pouco do que eu tenho tentado trabalhar e do que eu acredito, né? E isso traz uma possibilidade, que é, de fato, a gente começar a enxergar quais são as reais necessidades. É um pouco do que o Rubens disse, né? Da facilidade dele ser um líder da Health Tech e também um líder ali do dia a dia. Hoje, como que vocês estão lidando com essas demandas, né? Porque a gente sabe, em cima até do que eu acabei de falar, o grupo operacional das instituições cada vez mais exigem que tecnologia seja aplicada ao negócio. E a exigência, ela vem em conjunto com aquilo que elas já conhecem, né? Como que vocês hoje estão lidando com isso? Como que vocês estão fazendo para que esse aculturamento ele não tenha muito shadow AI e exista, de fato, uma governança em cima dessa aplicação e, ao mesmo tempo, ela não trave a evolução orgânica da instituição. E aí, Vitor, como que vocês estão vencendo esse desafio ou tentando se organizar para vencer esse desafio? Cara, bom ponto aqui, tá? Tava pegando aqui no que você falou ali do Shadow AI, né? Isso é um negócio, assim, cara, que eu não sei, até numa instituição de 30 mil colaboradores, qual é o nível de governança que você consegue para, tipo, vai ter Shadow AI? Eu acho que o ponto é isso, eu acho que a TI tem a questão da governança, né? De dados e das plataformas certas e o treinamento na ponta para os supervisores, os heads, os gerentes, né? E eles mesmos tomarem nessa tua lógica de descentralizar mais o time de TI, né? Eu acho que, tipo, eu não vejo isso acontecendo aqui, mas é uma excelente provocação. Mas, cara, que a próprio negócio, a própria operação possa ter um nível de governança, né? Que mitigue riscos, que mitigue vários pontos que a gente conhece dessa tecnologia, né? E coisas que eventualmente têm riscos maiores, eles sobram camada estratégica e ter uma governança mais de perto e próximo, tá? Eu vejo isso acontecendo, mas putz, vídeo que aconteceu até com uns casos de vazamento da Samsung, logo que chegou ao OpenAI, cara, todo mundo usando assim, né, dentro de uma empresa para R&D, e você perde a governança disso, e para mim não está muito claro ainda como ter controle 100%, mas eu acho que tem um caminho muito importante, né, de ter essa governança, esse treinamento e as plataformas corretas para desenvolvimento do dia a dia, mesmo seja low code, acho que é um ponto, tá? E você, Rubens, como que você enxerga esse ponto? Você passou por vários pontos aí. Então, e alguns polêmicos, né? Especialmente sobre o Shadow AI, e até para quem estiver ouvindo que não entende o termo, Shadow AI é o uso tecnicamente não autorizado de ferramentas de IA dentro da sua organização que você não sabe que está ocorrendo, né? Então, ela traz riscos de privacidade de dados, riscos de vazamento, até porque várias ferramentas, especialmente no começo, a política dela era o que você colocou dentro do prompt é absorvido e é treinado. Então, ela pode sair com uma resposta depois. Então, o uso sancionado é muito melhor porque, por exemplo, a gente usa uma API empresarial das LLMs. E aquela API, ela tem contratos muito claros de que aquele dado é sigiloso e ele não vai ser treinado. Então, o correto seria todo o uso de IA generativa ser o uso sancionado. Só que do outro lado do espectro, nós temos o grande desafio que é capacitar vários funcionários a primeiro terem o interesse de usar ferramentas de IA generativa. Então, se a gente for para um lado do espectro muito restritivo, a gente acaba asfixiando a vontade da sua empresa, dos seus funcionários, de terem o interesse de testarem, de mexerem, de brincarem, de tentarem montar pequenas POCs, entendeu?
Não dá para toda inovação sair somente do centro de inovação, né? O nosso desejo é que a gente conseguisse plantar sementes em diversos setores para poder nascer pequenos projetos. E aí me leva à segunda parte da sua pergunta inicial. Como que nós estamos fazendo, né, lá dentro do Grupo Santa? Eu entendo a sua tese de que não deveria ter TI, mas sim que todo mundo fosse híbrido, mas é um desafio muito grande, porque se a gente tenta envolver uma área assistencial, uma grande frequência ela está ocupada demais para participar dessas discussões. Então, é muito raro você conseguir achar uma pessoa que tenha a vontade e tenha o tempo livre na área assistencial para conseguir participar dessas células de inovação. Pelo menos dentro da nossa organização, isso sempre tem sido complicado. Então, quando a gente fala sobre quem deveria ser o chefe de determinadas iniciativas de IA, a minha resposta é quem tem interesse, quem tem vontade. Às vezes você vai ter um médico, nós temos o caso, por exemplo, de uma médica neurologista, a doutora Thaís, que ela é super interessada. Ela perturba, ela manda mensagem, ela marca reunião. Então, o projeto tem que ser dela. O projeto tem que sair por quem tem interesse de fazer o projeto dar certo. Se o projeto nasce de uma área que não tem tanto interesse no sucesso dela, ele não vai para frente e ele vai passar por várias barreiras. O jeito que nós trabalhamos é muito semelhante à gestão de obras. No início do ano, no planejamento estratégico, a gente apresenta todos os projetos que a gente quer colocar no pipeline, e aí estão projetos de inovação, e o CEO, junto com os outros diretores, elencam quais vão ser as entregas do ano, e aquilo é o nosso roadmap para o ano. Só que durante o ano, o P&D continua acontecendo. Então a gente continua pegando pequenas ideias, fazendo pequenas POCs, apresenta em reunião de diretoria, apresenta para alguns gestores, apresenta para médico, radiologista, por exemplo, ou para gerente de enfermagem, e fala, cara, isso aqui faz sentido? Você acha que dá resultado? Vamos fazer uma POC aqui, que eu falo que a POC que fica em pé só com um chiclete silver tape. Se você clicar qualquer outro botão, ela vai explodir. Mas tudo bem. Ela é suficiente para a gente ver se a ideia faz sentido e vai ter um resultado claro para a organização, seja retorno por investimento, melhora assistencial, mas tem que ter um resultado mensurável, claro. E aí isso vai, então, para aquele backlog do planejamento estratégico, para que a diretoria diga, ok, nesse ano nós vamos fazer a transcrição de evolução de enfermagem com análise do que estava prescrito pelo médico. Então, esse é o modelo que a gente tem feito aqui. Os projetos acabam nascendo dentro da TI, mas a gente tenta envolver algumas lideranças que a gente vê que tem vontade de entregar porque vai melhorar a vida dela, né, em geral. Entendi. Não, legal. E aí eu tenho percebido, não sei se vocês têm percebido algo parecido, tanto nas instituições de vocês, ou como nas discussões de mercado, um modelo de vulgarização das IAs, né? Quando eu falo vulgarização das IAs, o que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, às vezes você recebe um produto, ou algum material, ou algum texto, mas isso aqui foi feito por inteligência artificial. E isso acaba perdendo, como se não tivesse crédito porque foi feito por um modelo de IA. Não, isso aqui foi feito por IA, não presta atenção nisso não. Só que aí, a minha provocação é, esse tipo de pensamento e esse tipo de fala não vai exatamente contra o objetivo que a IA tem, que é realmente fazer atividades que talvez eu demorava muito tempo antes para fazer e agora eu passo para ela para eu poder pensar em outras atividades, né? Então, quando a gente começa a trabalhar em cima deste pensamento, eu fico um pouco confuso do que a sociedade vem falando e do que realmente os modelos de IA se propõem, né? E aí eu queria entender o que vocês pensam sobre isso. De fato, a inteligência artificial traz modelos e o que ela se pressupõe a fazer, eu posso usar sem essa questão de achar que tem um demérito por ter feito por inteligência artificial, ou não, de fato, isso aqui não vale a pena fazer por inteligência artificial, vamos continuar aqui seguindo da maneira que a gente está fazendo e sendo reativo ao uso da nova tecnologia, ou não, a tecnologia de fato não entrega o que a gente esperava. O que você pensa disso, Vitor? Cara,
Boa provocação, tá? É bem complexo essa tua pergunta, mas eu vou tentar colocar porque, assim, existe uma evolução tecnológica assustadora, né, do próprio modelo de IA. Então, tipo, vamos dizer, a IA de 2 anos atrás, cara, é diferente da IA de hoje. Então, assim, a resposta, ela pode mudar um pouco ao longo do tempo, mas ao nível que a gente está hoje, cara, eu vou tentar jogar essa resposta, né, com essa questão do RAG, né? O RAG, pessoal, assim, tentando ser mais simplista possível, basicamente eu consigo quase que treinar uma inteligência artificial generativa generalista para um ponto específico, um documento específico, né, tabelas específicas que estão dentro do teu Excel, tem várias formas de fazer isso, e aquela tua inteligência artificial, ela ganhar esse conhecimento específico do teu negócio, da tua área, enfim, né. Cara, assim, é impressionante a capacidade que a gente tem, né, de criar documentos, de ler. Antigamente ele tinha muita dificuldade de ler tabela, então, se eu gerasse um documento novo através de uma RAG que era uma tabela, cara, podia vir tudo errado, né, e tem esse teu lado do que tu falou, tem o próprio erro mesmo, cara, tá errado, né, como tem um lado de não dar tanto valor porque é feito pela IA. Eu acho que as coisas que não deveriam ter o valor que são feitas com IA, elas estão muito mais relacionadas a coisas que envolvem sentimento, emoção, arte, né? Então, eu tenho dúvida do valor da arte do cara que pintou lá para o valor da arte criada pela IA. Esse sim, eu acho que tem um aspecto do que tu tá falando muito importante, mas quando a gente vai para o nível corporativo de empresa, para gerar eficiência, cara, eu acho que não, a gente tem que usar a IA e testar ela, e testar de novo daqui a um ciclo, até que se prove ao contrário, que essa tecnologia não vai funcionar, né, em larga escala. E o ponto é para ganhar eficiência, porque é uma necessidade do setor, né? Então, eu acho que quem está olhando com esse lado de vulgarização que você falou, cara, tem uma ótica muito errada desse negócio, né? Por mais que às vezes sejam aplicações que falam direto com o paciente, a gente, nesse momento, precisa resolver um problema que é a sustentabilidade do setor, que precisa de eficiência. Cara, e essa tecnologia é a que vai resolver esse problema. Ponto, entendeu? Então, tipo, acho que a gente precisa tirar um pouco isso de lado e realmente fazer o uso o máximo possível dentro da caixinha correta, né, dessa tecnologia, tá? E aí, Rubens? Eu acho que você tocou o estigma da preguiça de quem usa a IA generativa, que é aquele que já tiveram vários casos, né? E acabaram ficando muito populares, que é o advogado que usa IA para poder criar um texto que refere uma lei que não existe. É alguém que usa IA generativa para poder responder um e-mail para um determinado fornecedor e não se preocupa em nem ler o e-mail que ela gerou e substituir o nome do fornecedor, e o e-mail sai com aquela caixinha escrita colocar nome do fornecedor. Esse é o estigma que tem sido gerado, né? Das pessoas que estão usando IA generativa, e existe um trabalho em usar ela. Você tem que revisar o que ela fez. Você tem que ver, pedir as referências. Ela é maravilhosa quando ela te ajuda a acelerar em termos de produtividade. Vamos pegar o exemplo do RAG, né? Nós usamos o Vector, que é a nossa solução, para fazer recurso de glosa automático. Você quer um recurso de glosa de um paciente que está em UTI, ele vai ler todo o prontuário, vai ler todos os tais e tais, vai ver descrição cirúrgica, vai ler os laudos dos exames de imagem, vai compor um relatório. Se o médico auditor não ler aquele relatório, pedir as referências, confirmar que aquela TC de crânio do paciente realmente tinha uma alteração, de que quando fizeram a evolução, o paciente realmente descompensou durante a madrugada, se ele não conferir, vai ficar feio para ele. Porque a ferramenta pode errar, ela pode alucinar. Quando você sabe os lados bons e os lados ruins da ferramenta, você se treina a validar e checar o resultado que ela tá colocando. As pessoas que não fazem isso são as pessoas que ficam gerando esse estigma da preguiça e acabam trazendo a IA generativa para uma visão ruim. Isso aqui é o slop, né? Claramente foi um texto gerado que o cara nem olhou só para poder me dar o reply. E às vezes não. Às vezes ele usou para poder embasar muito bem, para economizar 2, 3 horas de pesquisa em quantidades imensas de informações, para poder achar, atestar e ver aquele dado. Isso leva para o outro risco, né? A quantidade de
de pessoas que estão se capacitando em cima de IA. A gente teve caso de estagiário, que o estagiário, qualquer pergunta, ela ia para IA. Ela está aprendendo alguma coisa? Ela não está aprendendo. Você sentar com ela e depois tirar a IA da frente dela e questionar, perguntar como que ela chegou àquela decisão, qual o embasamento, ela não vai saber responder. E essa é a mesma pessoa que não vai saber usar IA bem, porque ela não vai saber construir os prompts bem. O desenho da IA generativa, ela tira você de ser pedreiro para que você seja arquiteto. Você tem que saber o desenho do que você quer que seja construído e você tem que validar que foi construído de acordo com o seu desenho. Mas você tem que saber o que está sendo construído. Eu acho que esse é o maior risco, né, que a gente tem, que acaba gerando esse estigma que você falou. E aí você traz um ponto que eu concordo e me traz ao ponto de reflexão que eu trouxe da formação dos profissionais, né? Hoje, antigamente você ia fazer uma faculdade de tecnologia, inovação, você fazia um curso de 4 anos. Você fazia lá ciências da computação, sistemas de informação, você ficava 4 anos na faculdade. Você ia trabalhar com o computador, de fato, no 2º, 3º ano. O 1º ano era só no caderno. Você ia ficar programando. Eu lembro quando eu fiz ciência da computação, que eu tinha que ficar programando no caderno, fazendo algoritmo no caderno. Então, você de fato aprendia, né? O que a redução da carga horária dos cursos de tecnologia fez com que se tornassem cursos técnicos. Então, as pessoas aprendem menos a pensar e mais a executar, né? O raciocínio e a criticidade, ela acaba sendo diminuída quando você tem menos tempo, porque você tem que focar muito na parte técnica. Uma outra coisa que eu começo a refletir também, então, é que com a entrada dos modelos de inteligência artificial, com a autonomia que as pessoas começam a ter para suas execuções, elas vão precisar pensar mais, que é um ponto que o Rubens trouxe, que é, então, talvez o que a gente precise engajar dentro das nossas instituições não é mais só o uso da IA, porque pelo que vocês estão discutindo, isso já está intrínseco ali, as pessoas já estão utilizando. Agora, qual que é o uso correto? Não é se eu vou usar o Gemini ou o GPT ou a IA que foi feita aqui na instituição, mas como que eu faço melhores perguntas para que eu consiga ter bons resultados, boas respostas, né? Será que talvez o investimento que a gente tem que fazer em capacitação das equipes não seja mais em uso da IA, mas talvez em pensamento crítico, treinamentos de como eu pergunto melhor, de como que eu raciocínio melhor, né? Será que não seja isso? O que vocês pensam desse assunto? O que você acha, Rubens? Eu trouxe essa primeira provocação, aí depois eu passo para o Vitor. Eu concordo plenamente com você. Frequentemente, quando eu acabo entrando nessas discussões de o curso de computação vai acabar, eu falei, não vai acabar. Você tem que voltar para o que era o core do curso de computação. É você entender a arquitetura, é você saber resolver problemas. Eu fiz o UNB, né, aqui em Brasília, e tem outras faculdades muito famosas aqui em Brasília. E o formato deles era completamente diferente. Nos meus primeiros semestres, até hoje, eu escrevo código no papel quando eu tenho que raciocinar se aquele código vai fazer sentido. Eu faço cálculo matemático para ver se aquele código vai ser performático. Qual que é o custo desse meu algoritmo aqui? Eu vou topar todos os meus processadores? Eu vou topar a memória? Estou usando cache? Enquanto várias outras faculdades, de quando a gente estava cursando, e eu estou julgando que nós somos mais ou menos da mesma idade, eles estavam ensinando só linguagem de programação. Eu vou te ensinar Java. Porque o mercado hoje quer desenvolvedores, programadores em Java. E ele não sabia raciocinar. E a realidade é que você sentava do lado desse programador no mercado e ele fazia um código que estourava e parava todo o sistema. Porque ele não sabia raciocinar. E eu acho que isso não mudou. Na verdade, isso aumentou. Com a IA generativa, você tem que saber mais ainda como tudo funciona por trás para você montar o melhor prompt possível e para você validar o que ele soltou. Eu desenvolvo até hoje, né? Então, assim, a primeira versão do Vector, quem desenvolveu 100% dela fui eu.
eu uso ferramentas de IA para poder ajudar a programar. E eu te digo, eu gasto mais tempo revisando o que ela soltou de código do que, às vezes, se eu desenvolvesse o código sozinho. Tem um estudo, inclusive, que mostrou que, para desenvolvedores sêniors, eles, em vez de você economizar tempo com a IA generativa como um parceiro de programação, eles estão gastando 20% a mais de tempo, porque eles estão gastando mais tempo revisando o código que ela soltou. E, afinal, se ele confia 100% naquele código que a IA fez, coloca aquilo em produção e o sistema para, a culpa continua sendo dele. Então, essa mesma lógica, se a gente solta uma IA para o médico que vai dizer o diagnóstico do paciente e o médico não olhar e resolver dar uma medicação para o paciente, tendo que a IA não leu, por exemplo, que ele era alérgico à penicilina, e pelo fato de que o médico não escreveu isso dentro do prontuário, mas o paciente falou, esse paciente pode morrer. Então essa é a cultura que a gente tem que trabalhar com essas IA generativas. É uma ferramenta. Não é a solução pronta que você tem que usar fechando o olho e indo de maneira cega, né? Eu passo agora pro Vitor. E aí, Vitor? Não, cara, acho que é bem por aí mesmo o que vocês estão falando, né? Eu acho que essa visão mais técnica, pô, o cara só foi lá, Java, aprendeu JavaScript, cara, é essa galera aí que talvez cada vez mais corra o risco, porque quem vai fazer a diferença mesmo, até porque cada vez mais as plataformas estão niveladas e isso cada vez mais está acessível, é a pessoa que consiga, como líder, fazer o prompt certo, mas até mais que o prompt, né? Que ele entenda a arquitetura, como ele vai colocar isso para o seu negócio para gerar resultado. E para ter esse pensamento que passa por raciocínio, pensamento crítico, inclusive tomada de decisão, cara, a pessoa que só aprendeu a fazer Java de ponta a ponta, cara, não vai conseguir, não é isso, não é essa habilidade que ele quer, não. Então, assim, ela tem que passar por toda uma teoria que está muito mais ligada aos cursos de bacharelado, de como as coisas funcionam, desde dinâmica do mundo, dinâmica social, dinâmica financeira e dinâmica das instituições, para poder fazer as perguntas corretas. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que, de uma forma muito simplificada, para mim é um exemplo mais claro de como a pergunta correta e a aplicação correta faz totalmente diferença do contexto. Né? Lá atrás, lá para 2018, a gente participou de um concurso que desenvolveu um algoritmo para ver sangramento dentro de uma tomografia de crânio, dentro de um exame de crânio. E o radiologista que faz esse laudo, cara, ele tem um treinamento muitas vezes de 6 a 10 anos para poder ver sangramento dentro de uma tomografia de crânio. E essa é uma atividade muito fácil para ele. Então, pegar um algoritmo que vê sangramento numa tomografia de crânio e dá para o médico neuroradiologista, cara, não tem aplicação nenhuma. Inclusive, porque se eu treinar uma estudante de medicina do primeiro ano por 2 dias para ele ver isso, ele vai acertar para caramba, ele praticamente não vai errar. Né? Mas eu pegar esse mesmo algoritmo para uma fila de 100 mil exames que eu tenho por mês, para que os que têm sangramento dentro da cabeça sejam laudados primeiro, que é um paciente mais grave, é o mesmo algoritmo, é a mesma arquitetura, gerando uma proposta de valor totalmente diferente. Uma ideia era por radiologia, que para ele não faz sentido, é só, cara, é bonito do ponto de vista técnico, e o outro realmente é gerando a eficiência, né, só mudando ali o negócio. Então, acho que a habilidade do líder, né, e as pessoas que vão se transformar em grandes líderes e tocar negócio vão ser as pessoas que consigam fazer isso da melhor forma, responder muito bem às aplicações e gerar resultado com esse negócio, com a IA, no caso. Sim, eu imagino por aí, cara. Ô, Vitor, e isso que você comentou agora, né? Como que o líder ele faz essa transformação na instituição, né? Porque o Rubens trouxe uns exemplos no início, falando até sobre a tendência hoje é que a gente use modelos de IA para call center, está sendo muito utilizado, ou para tal situação, ou para uma pré-avaliação de medicina diagnóstica. Então, assim, tem aplicabilidades técnicas que ocupam ali um determinado espaço de processo, né? Só que talvez essa ainda seja algo muito incipiente, que a gente ainda está engatinhando no quesito onde eu consigo dar exponencialidade por uso de fato de inteligência artificial.
Porque eu colocar uma IA para fazer um processo de call center, ou de ciclo de receita, ou de automação do processo de análise de um exame, é ainda muito simples para o potencial que os modelos de IA possuem, para a transformação organizacional. Né? Porque ali você está transformando um determinado processo, você pode gerar mais eficiência, redução de custo, ok, vai atingir um objetivo. Mas ela tem o potencial de mudar a cultura de como as empresas funcionam. Como que você enxerga isso? Como que você pensa que o líder pode começar a maturar ali o seu pensamento para ir numa linha onde ele mude o formato que a empresa trabalha, não só como os processos são executados? Cara, eu vou tentar botar aqui de bate-pronto, assim, sem pensar muito, uma situação que eu vivi há um ano, onde eu assumi uma frente de pesquisa clínica. Cara, um centro de pesquisa clínica. É um prédio que faz pesquisa clínica. E pesquisa clínica no mundo todo é muito manual. Cara, é tudo papel, porque a indústria farmacêutica tem tudo um questão de compliance, regulatório. Cara, é pesado, tá? E aí tem uma etapa da pesquisa clínica, cara, que demora entre 60 e 90 dias, e os patrocinadores botam como um dos grandes gargalos, que é fazer o contrato. São contratos muito grandes, tá? São contratos muito grandes. E, cara, num dia lá, eu chego, entendendo os processos, como as coisas acontecem, cara, é muita possibilidade. Em pouco tempo ali, numa brincadeirazinha, no RAG e tal, a gente foi lá e fez um negócio que, puta, um agentezinho que, cara, muda a chave do jogo. Coisa simples. E aquela pessoa ali que tava naquela posição há 20 anos, já uma pessoa muito sênior, cara, manja pra caramba, ela olhou, putz, eu preciso aprender esse negócio. Incomoda. Incomoda no bom sentido, preciso aprender esse negócio. Cara, e a gente foi fazendo isso área por área. Eu percebi isso, cara, vamos fazer na próxima área, a próxima área. E aí, em um ano, cara, a gente tem um pipeline de todo o processo, em diferentes níveis de maturidade, que as próprias pessoas da ponta estão se provocando a atuar nisso. Então, cara, foi um meio que mostra primeiro, sabe, um pouco na prática, do que só falar, cara, vem cá, assiste. Não, mostra lá, mostra na prática e vai provocando. Então, acho que o líder tem que provocar, né, mostrar o potencial, destravar aquela primeira barreira, porque muitas vezes a pessoa lá não conhece a pessoa da TI que pode ajudar a liberar o acesso, não sei o que, cara. Destrava a primeira barreira, né? E aí continua no ciclo educacional. Putz, de alguma maneira, cara, em um ano, a mudança que a gente tem feito aqui, né? Putz, agora tem IA no contrato, tem IA para poder recrutar o paciente, tem IA falando na captação, sabe? Tem IA para preencher automaticamente um documento. E foi um negócio meio natural. Então, acho que, sei lá, cara, tentando dar a visão, destrava a primeira barreira, pega na mão, mostra como funciona e vai dando recurso e educação para o negócio ir ganhando tração. E na sua visão, Rubens? Cara, complexo. Se fosse fácil, não era desafio, né? Eu volto para aquela minha fala de que as áreas elas ainda estão muito presas no problema do dia a dia, que acaba sendo uma bola de neve, né? Eles acabam não parando para tentar testar um modelo novo ou para inovar, porque se ele gastar esse tempo, aquela bola que é o trabalho do dia a dia cresce e passa por cima dele. Então, assim, a gente tem esse problema diverso nas áreas, especialmente as de ciclo de receita. Acho que é onde a gente mais tem essa prevalência, né, eu não consigo fazer isso agora porque eu tenho que entregar essa conta, e essa conta entra dia 15, senão fecha a janela, senão vai perder a autorização, senão ela vence. Então, assim, ali onde a gente está tendo o maior desafio. Então, eu queria, num mundo utópico, né, que fosse mais fácil, que todo mundo visse o potencial e corresse atrás dos próprios projetos, mas a realidade é que falta conhecimento técnico, falta tempo hábil e às vezes falta acesso, porque as lideranças não são bem coordenadas, a TI é isolada, às vezes nem existe o papel de CIO dentro da empresa. Às vezes tecnologia e informação é visto simplesmente como um contrato que a área operacional faz. Aí você contrata diversos sistemas que não tem nenhuma integração, que não se comunicam. Aí como é que você vende um projeto de IA que precisa de uma quantidade de dados massiva, numa qualidade de dados, numa qualidade muito grande, numa padronização, você não tem nem essa estrutura.
eu acho que aqui, falando das HCO, Grupo Santo, nós estamos muito mais avançados, mas se você pegar 98% dos hospitais do Brasil, eles não têm nem integração de sistema de laboratório. Às vezes nem o laudo de imagem vai para o prontuário eletrônico, ele acessa dentro de um portal de uma outra empresa que faz o exame de imagem. Ou você não tem acesso a anatomopatológico, que é crucial se você quer perfilizar um paciente. Então, eu acabo puxando o outro lado, né? O que esses projetos estão gerando? Eles estão forçando um aumento na maturidade de dados das organizações. A organização, eu acho que agora, ela nem tem que estar se preocupando tanto o que a IA vai resolver. Ela tem que se preocupar se ela está pronta para tentar testar qualquer coisa. Às vezes você nem tem o dado pronto ainda para fazer isso. Às vezes você nem tem uma estrutura organizacional, uma governança de dados pronta para poder atacar isso. A maioria das empresas, elas estão muito atrás, muito atrás. Então, aquele espectro, né, do que você falou, você está pensando, você está no operacional, a maioria deles, cara, está achando que isso ainda está muitos anos longe. Então, quando a gente discute interoperabilidade de dados, não interoperabilidade de dados no sentido de eu trocar dados do meu paciente com a HCOR ou com a DAS, interoperabilidade básica de equipamento, do meu monitor de sinais vitais, integrar automaticamente os sinais vitais do paciente, para eu poder ter essa informação para minha IA conseguir consumir. A maioria dos hospitais não tem nem isso, eu não tenho. A gente está integrando novos monitores, porque o nosso parque antigo não tinha essa integração, eu não precisava desse dado. E aí, quando a gente começou a trabalhar os projetos, a gente falou, opa, eu não tenho esse dado. Eu vou ter que tirar o meu laboratório, vou ter que internalizar, vou ter que forçar o meu outro parceiro a me integrar um dado que ele nunca integrou, porque nunca teve essa necessidade. Então, o momento agora, eu acho que a maior chamada é montar as estruturas organizacionais dentro da empresa para você conseguir atacar esses projetos e olhar para os seus dados. Eu acho que essa aqui é a chamada urgente para a maioria dos hospitais. Eu concordo com você, né? Eu acho que a gente tem alguns desafios, né? Eu sempre gosto de falar que, pegando o gancho aqui de São Paulo, que o segmento de saúde ele não se resume à Avenida Paulista, né? Porque quando você olha a Avenida Paulista e a gente faz uma comparação aqui, os hospitais são similares, né? Quando grandes instituições como as nossas que estamos discutindo aqui, também os problemas são similares, então a gente consegue se enxergar ali nas dificuldades. No entanto, tem um estudo que mostra que apenas 10% das instituições de saúde brasileira se julgam informatizadas, né? Quando a gente olha a ANAP, aqui a gente tem 200 hospitais, mas quando a gente olha a nível nacional, nós temos 7 mil entre hospitais e clínicas no Brasil, 7 mil. Se eu tenho 10% que se julgam informatizados, vão de 700 unidades no Brasil se julgam informatizadas. E quando a gente fala de informatização, é muito diferente de uma instituição que tem um nível de maturidade digital adequado, né? Porque informatizar eu tenho um sistema. Se eu tenho um sistema lá num pedaço do processo, eu já sou informatizado. Mas quando eu olho dentro da capacidade que a tecnologia tem de entregar valor para as nossas instituições, é um prisma muito diferente de visão, né? E de fato, hoje, as instituições e o modelo de saúde, ele enxerga a tecnologia ainda como custo. Só que, quando a gente olha o que a tecnologia tem entregue para, de fato, fazer as transformações, não muda muito o ponteiro do negócio, né? A gente também tem que, talvez, tentar fazer essa reflexão. E aí eu trago sempre um seguinte exemplo. E aí eu queria saber da opinião de vocês o porquê que nós ainda não conseguimos, como tecnologia, fazer a movimentação desse ponteiro, de fato, da mudança das instituições. E aí eu trago um ponto para a gente iniciar essa discussão. Nos anos 2000, você chegava num pronto-socorro ou uma clínica e você ia retirar a sua senha. Tinha lá um rolo de senha, você puxava o número, sentava na recepção, alguém te chamava pelo número, você ia lá, entregava o papelzinho, essa pessoa
ligava na operadora para ver se você tinha o convênio ali, autorizava ou não, e aí você assinava os papéis. Voltava e esperava o médico te chamar. Hoje, nas instituições que são mais avançadas, né, nas que mais investem em tecnologia, você chega num pronto-socorro, ao invés de você pegar num rolo de fita, você digita lá seu CPF num totem, que imprime ali para você uma senha em papel. Você senta, ao invés de você escutar alguém te chamando, você olha numa tela que mostra o seu número. Aí você vai lá na recepção e tem que assinar do mesmo jeito, porque a maioria dos operadores ainda exige uma assinatura. Só que a diferença é que antes eu tinha um rolo de fita que eu pagava R$15. Hoje eu tenho um totem, eu tenho uma TV, eu tenho uma estrutura de tecnologia que me custa ali X mil reais por mês para eu poder manter ela. E no fim, o entregável nem é tão diferente assim. Né? O que eu estou trabalhando com aquelas informações que eu estou coletando, que estão de fato movimentando a minha empresa e fazendo eu gerar mais dinheiro? O que será que é o ponto da virada? E aí a minha provocação para vocês é justamente essa. O que vocês enxergam que pode ser o ponto da virada para que a alta governança das instituições deixe de enxergar a tecnologia como um custo e, de fato, a tecnologia começar a gerar valor que mostre ela como estratégica e que gere, de fato, a mudança do ponteiro para que as instituições de saúde comecem a evoluir cada vez mais. O que você enxerga, Vitor? Cara, vou dar uma opinião aqui, tá? E muito boa a tua provocação. E eu vou fazer um paralelo aqui com a parte médica, que eu acho que isso vai super em conta com essa tua fala. A gente entender o impacto de uma implementação de algo, seja uma medicação, seja uma tecnologia, do ponto de vista, inclusive, financeiro, e de, no caso médico, desfecho do paciente, quanto que melhora o paciente, é algo assim que na ciência médica a gente faz, que são os estudos clínicos, é o paralelo que eu vou fazer, que exigem investimentos absurdos só para ver o impacto desse negócio, com uma metodologia científica surreal, cara. É surreal, a nível de metodologia. Eu digo isso que eu passo a ver isso todo dia, né, de monitoria, é uma rigidez, assim, tem que ser, que eu estou lidando ali com vidas. E quando a gente vai implementar algo como isso, né, você falou a questão do ticket de chamada ali e o painel, a gente, de longe, mal às vezes faz um business case em alto nível para provar o valor daquilo dali em várias esferas, inclusive na esfera financeira. O ponto que eu quero chegar aqui, provar muitas vezes que algo mudou uma chave muito grande, é difícil pra caramba. Não é trivial, não é fácil, né? E a gente não tem um time específico para estar fazendo metodologia para provar as coisas. E a gente vai no velho business case, que muitas vezes tem o pré, né, antes da implementação, que são cenários hipotéticos, você vai variar 10% a menos, um pouco para mais, e depois você tenta provar o real, que quando você vai ver, tem tantas variáveis que interferem que você não sabe se o valor está vindo daquilo ou não. Então, é muito difícil provar esse valor, né? E eu acho que eu tive poucos casos, de verdade, poucos casos na DASA como diagnóstico, né? Não é hospitais mais, que realmente provaram esse valor e que começou a mudar o jogo. Eu vou dar um exemplo aqui, mas antes de tocar nisso, tentando trazer esse teu paralelo também, dentro do contexto que tu colocou, existem valores intangíveis que estão muito mais ligados à valorização da marca, que é um atributo que o marketing mede muito bem, que é, cara, como é que eu vou chegar, talvez, no HCore ou mesmo na unidade da DASA? Cara, qual é a percepção de valor do cliente do ponto de vista de eu tirar um ticketzinho de papel e o outro ter um processo digitalizado? Será que isso daqui eu não vou aumentar meu share de clientes e pegar share daquela carteira por causa dessa percepção de valor? Cara, como é que mede isso? É surreal, entendeu? No caso da DASA, por exemplo, a gente tem um negócio que praticamente ninguém tem no Brasil, que é o aplicativo do NAVE, cara, que você vê todos os teus exames com série histórica das 50 marcas, quase as 50 marcas hoje já implementadas no Brasil. Cara, é uma percepção de valor muito bacana, né? Porque fazer a integração de todas as 50 marcas, sistemas diferentes, foi um trabalho muito hercúleo, mas muitas vezes é difícil, né, ver como isso traduz do ponto de vista financeiro. Então, o primeiro ponto que eu quero falar, cara, é muito complexo, existem valores intangíveis que precisam ser colocados na conta, que
infelizmente, a gente muitas vezes não consegue provar, tá? Então, essas duas óticas, eu acho que, para começar essa discussão, mas é um bom ponto e complexo. E aí, Rubens? Eu acho que a gente evoluiu muito. Se você pegar nessa sua estatística de 7 mil hospitais da ANAP, 10% são digitalizados. Eu até queria saber quantos deles são gestão profissional e quantos são gestão familiar. Porque esse é o outro desafio, né? Se a gente falou, a quantidade de hospitais que não tem um CIO, às vezes não tem nem um diretor de tecnologia. Eles não estão prontos para ver que tecnologia tem o potencial de não ser simplesmente custo. Ele pode ser simplesmente custo, mas ele tem o potencial de não ser simplesmente custo. E às vezes, como o Vitor falou, é complexo de provar isso. A forma que a gente frequentemente prova aqui é pegando as soluções de mercado e dizendo, olha, eu não contratei essa solução de mercado, custaria isso tanto, você tem esse benefício hoje, e isso entrou dentro do meu pool. Então você não gasta isso aqui. Esse foi o jeito mais fácil da gente provar que a área de inovação entrega resultado financeiro. Porque é muito frequente você também esquecer depois que você fez. Eu coloquei uma automação que agora pega autorização automática. Beleza. Depois você botou no ar, ninguém vai entender. Eles vão ver só o custo. Eles vão inferir que a operação simplesmente funciona magicamente e que esse custo ali olha o tanto que a TI está custando hoje para a gente. Então, é uma dinâmica muito complexa, mas que é muito mais fácil você ter essa noção e essa visão quando você tem uma gestão profissional, quando você tem um CEO, quando você tem diretores bem definidos. Se você olha para aquelas estruturas mais clássicas hospitalares que a gente teve, que normalmente é o médico fundador, que normalmente é um cirurgião e ele é o CEO, você não tem um diretor de tecnologia, aí vai ser só custo. E você não vai ter uma estrutura de governança muito bem definida. Você até pode ter. E você tem aqueles médicos que são muito bons administradores. Mas o clássico, hospital pequeno, de cidade de interior, ele funciona dessa forma. Então, ele tem que se profissionalizar, ele tem que olhar para o que está sendo feito fora, e ele tem que investir. E isso traz um ponto que eu queria chegar aqui na nossa discussão, sobre como que é vista, né, a área de tecnologia dentro a área de tecnologia, inovação, os investimentos em inteligência artificial, de transformação digital, dentro das instituições, né? Que talvez essa palavra até que eu acabei de utilizar, os investimentos, não seja visto como investimento, seja visto exatamente como um custo. Por quê? O ponto que o Rubens trouxe aqui agora elucida muito da realidade das nossas instituições de saúde, né? O custo de TI é muito alto. Tá, mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar todas essas IAs que a gente tem aqui, que faz a automação do ciclo de receita. Então, talvez a gente tenha que contratar mais 50 pessoas para fazer isso aqui que essas automações estão fazendo. As pessoas esquecem mesmo. Você tem razão. Isso é algo que me deu até um briefing bom aqui agora para eu começar a discutir aqui no HCorp. Vocês estão esquecendo do passado, né? Eu acho que é muito legal isso. Outro ponto que eu acho que é muito importante a área de tecnologia, poucas instituições enxergam de uma forma profissional. De uma forma como, isso aqui vai me ajudar a fazer transformação, a fazer mudança. Porque hoje a gente cobra do segmento de saúde margens altas para que o negócio continue sobrevivendo. Só que eu continuo funcionando no mesmo modelo mental dos anos 90. E quero só embarcando tecnologia, que a tecnologia faça mágica. Eu contratei um software, o software tem que fazer mágica. Mas eu não trabalho a linha do processo, não trabalho a linha da informação, eu não coloco pessoas adequadas, com autonomia adequada. Uma das coisas que eu acho que é um dos maiores erros das instituições de saúde, né? Que é a instituição de saúde que não dá autonomia para o líder de tecnologia sentar no board ali da empresa. De fato, participar das discussões estratégicas. Você pegar um CIO, um diretor de TI, gerente de TI, qualquer que seja o cargo ali, e colocar ele debaixo do financeiro, respondendo para o CFO, cara, eu estou trabalhando na empresa dos anos 80, né, nem dos anos 90. E aí eu não vou ter transformação, porque sempre vai ser olhado como custo. Para eu olhar inovação, tecnologia como transformacional,
ela precisa fazer parte da estratégia. E para fazer parte da estratégia, precisa estar sentada no mesmo nível, né, ali junto com os conselhos, junto com o presidente da empresa, para a gente poder ter força de transformação. Tendo em vista tudo isso, e tendo em vista que a gente já chegou aqui meio que num consenso que apenas poucas instituições conseguem ter esse benefício de conseguir fazer essa participação estratégica. Como que quem não consegue ainda ter esse posicionamento dentro das instituições, a nossa audiência aqui é grande, como que essas pessoas podem tentar levar esse tema para dentro das instituições dela, para tentar, de fato, fazer parte, tecnologia, inovação, fazer parte da estratégia? Como que vocês enxergam isso? Vou começar agora por você, Rubens. O seu áudio cortou aqui para mim, você pode repetir só o finalzinho? Como que você poderia ajudar, dar uma dica, como que você faria hoje, se você estivesse numa instituição que não tem essa autonomia para a área de tecnologia? Como que você construiria isso, né, para dar uma dica para quem não tem? Estou tentando relembrar o meu passado, porque eu era exatamente assim. Eu entrei, eu lembro que eu substituí o outro diretor de tecnologia, mas eu ficava embaixo do diretor de uma unidade, sendo que existia um grupo inteiro, né? Então, normalmente o que acontecia foi aquele cenário que eu descrevia. Contratavam, iam para a feira hospitalar, um gestor de uma outra área operacional via um software, contratava o software. E aí chegava para TI só implantar. Então você não tinha estratégia, você não tinha visão, você não tinha integração. Então, não foi fácil e nem foi rápido. Infelizmente, pelo menos na minha experiência, ela foi realmente, foi longo conseguir comprovar para as lideranças, ganhar essa confiança até o nível que eles falaram, ok, agora são 3 C-levels na empresa, CEO, CIO e CFO. Então virou a maior cadeira abaixo do CEO, no mesmo nível de CFO. Mas isso não é fácil das empresas conseguirem ver. É muito complexo, é difícil, você tem que se comprovar, você tem que ter projetos muito bem desenhados, você tem que ter as respostas na ponta da língua. Então, quando uma operação for falar algo, você tem que saber daquele dado, você tem que saber como ela funciona. É trabalhoso. Você falou aquele exemplo, né, que você disse, eu não quero mais ter TI, quero ter as áreas da ponta fazendo TI. É quase a mesma coisa. Você tentar colocar uma pessoa de TI dentro da operação para ele entender 100% a operação para conseguir discutir no mesmo nível, ou você pegar uma operação e capacitar ela em TI para você ter o conhecimento operacional só com alguém que entende de tecnologia, é o mesmo desafio. Os vetores só estão indo para lados contrários, mas não dá para ter a TI isolada, que só sabe de TI, e a área de negócio que não entende de tecnologia. Esse cenário não dá para ter mais. Então, se eu tivesse que dar uma dica, entre nas áreas, entenda os processos, traga a área para perto, não seja o embarreirador, né? Seja, em vez de chegar falando o não, é chegar falando, cara, como é que eu posso te ajudar? Mas será que isso faz sentido? Você já pensou que isso aqui talvez não vai te dar o resultado? Você tem essa informação? Seja a área que vai tentar acelerar as soluções. Porque quando levarem para a liderança, vão levar você, tecnologia, junto para poder defender. E aí você começa a montar um ecossistema. Então esse foi o jeito que eu acabei trabalhando durante os anos, mas foi um processo longo. E aí, né, e até para concluir essa fala, você falou na sua pergunta anterior, né? Como que a gente faz para poder ser visto de um jeito estratégico? Falar, isso é uma faca de 2 gumes, tá? Porque depois que você é visto como estratégico, no planejamento estratégico da sua empresa, você pode ter certeza que os projetos das outras áreas vão ser todos seus. Eu sento na reunião de planejamento estratégico, a área fala, olha, a minha entrega desse ano é a TI desenvolver um sistema que vai resolver o meu problema. Pô, a sua entrega é a minha entrega? E não está na minha lista? Essa é a minha realidade todo ano. Eu saio do planejamento estratégico extremamente estressado, porque é só recebendo pedido e dependendo de mim para poder fazer uma outra entrega. Então, assim, esteja pronto para esse estresse também. Exatamente isso, né? E essa fala a entrega do outro, agora a nossa entrega também. Mas faz parte do jogo, né? Para entrar na estratégia também vai ter mais desafio, vai ter mais problema.
E você, Vitor, como você enxerga tudo isso? Putz, será que toda entrega não é um pouco da entrega de tecnologia hoje, né? A grande entrega, cara, não é a entrega de tecnologia, porque é o ganhar ali um pouco de imagem, ganhar um pouquinho... Cara, assim, eu acho que eu não tenho experiência, mas tentando dar uma dica aqui, o que eu acho, foi pelo menos como eu vejo que eu ganhei relevância, tá? É entender muito bem a cabeça do CEO mesmo, né? A necessidade dele, falar a língua dele, né? Se comunicar como ele espera que você se comunique, que eu acho que é um pouco que foi colocar, né? Tipo, responder as coisas da forma correta. E eu acho que um ponto que pode ajudar muito na operação hospitalar, vou dar um exemplo do que eu vi, é expor coisas onde decisões estratégicas, e se você tivesse a decisão estratégica, poderia beneficiar a companhia. Sei lá, dar um exemplo aqui. Putz, teve uma vez um muro, cara, que ele mobilizou todo, né, o médico lá, cara, consegue mobilizar aquela galera toda. Eu posso falar também que sou da área ali, para poder desenvolver um negócio, um flag para quando tirasse o catéter, quando demorasse para reduzir infecção urinária, não sei o que. Cara, a TI parou lá, putz, com uma boa vontade, 2, 3 semanas, testou, validou, homologou, tal, um mês trabalhando, cara, alocando recurso, que não é um recurso barato, velho, nunca usaram esse negócio, nunca pegou, e aí é o momento da pessoa de TI, eu acho, levantar, ou da inovação, que seja aqui no meu caso, né, cara, e expor isso, tá vendo? Se eu tivesse uma visão estratégica, eu poderia estar focado no projeto de implementação dessa solução em ciclo de receita, que pode tocar esse seu negócio. E aí, quando você não está na mesma posição, né, aqui do C-Level, diretoria, enfim, na alta liderança, cara, você é influenciado por essas demandas que você tem que, de certa forma, atender, porque eu consigo, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, e acaba a tua rotina, e tua rotina vira um caos, né? Então, o líder tem que perceber isso. Então, eu daria 2 ou 3 pontos. Saber falar a língua do cara e mexer justamente nas dores dele, dar visibilidade do caos, né? Cara, tem 30%, 40% da rotina que ele não vê, né? Que atrapalha muito e que tá atacando o custo dele, né? Porque é recurso ali, recurso caro, que é pessoas, muitas vezes, né? Eu acho que é um ponto importante. E o terceiro eixo, acho que existe naturalmente, eu estou vendo, tá? Pelo menos nas grandes empresas, pelo menos no que eu conheço também, que essa pessoa está sendo tão mais acionada a tecnologia porque ela tem tanto potencial de resolver problemas mais complexos com essa questão da IA, que tem um movimento do próprio mercado, da própria, sei lá, da era que a gente está vivendo, da necessidade de maior tecnologia, dele se posicionar melhor como isso. Então, né, tem uma questão intrínseca e tem questão extrínseca do meio que deve influenciar, e é um momento oportuno para isso acontecer. Tá? Na DASA sempre foi estratégia, sempre foi C-Level, então por isso que eu também não sei muito como opinar nisso, que sempre foi uma cadeira muito estratégica aqui, mas eu imagino que não é como vocês colocaram em boa parte das empresas. E aí tem um futuro que eu prevejo, é que todas as outras cadeiras... Hoje é muito difícil de você ter uma cadeira de estratégia em tecnologia, né? Que é o que a gente acabou de discutir aqui. Mas eu acho que no futuro próximo, a tendência é que todas as cadeiras sejam de tecnologia. Você tem lá o CFO, mas o CFO ele vai precisar saber de tecnologia, porque vai precisar moldar ali o processo dele em cima de tecnologia. Não vai depender apenas da área de TI fazer. Né? O diretor assistencial, o diretor médico, o diretor financeiro, todo mundo vai precisar ter um background de tecnologia também, para que a gente possa movimentar o segmento de saúde para um outro nível. Né? Existem dentro de outros segmentos essas mudanças. Né? Recentemente, quando houve aquele escândalo da Americanas, né? Ou quem acabou assumindo ali foi o CIO, foi para CEO, porque conhecia todo o processo da instituição. Na Boticário também agora, Grupo Boticário, o líder de tecnologia, ele assumiu a área de recursos humanos para poder ter uma mesma visão dos colaboradores que entram, já entrarem no mindset digital, já terem um novo pensamento de cultura. Então, acho que o mercado está se movimentando para cada vez mais o líder de tecnologia, que faz tudo isso que vocês disseram, que se envolve no negócio, que de fato conhece do produto que ele está trabalhando, conhece ali do segmento que ele está atuando, ele tende a crescer cada vez mais paralelamente em outras frentes. Né?
Então, existe um mercado gigantesco que está se construindo através de transformação digital, através de inteligência artificial, através de potencialização através de tecnologia. É algo que é latente no mercado e que a gente vai ver crescendo nos próximos anos. Para vocês, aí uma pergunta bem... Acho que vai entrar mais na linha pessoal de vocês. Como que vocês enxergam, a cadeira de vocês, para os próximos anos? Vocês enxergam que vai ter uma expansão de necessidade ou não, é só uma expansão de tecnologia? Como que vocês enxergam que esse mercado de tecnologia, para as lideranças de inovação, lideranças de tecnologia, vão se transformar para os próximos anos? O que você pensa, Rubens? Eu acho que se a promessa, né, da IA generativa, de um AGI mesmo, conseguir ocorrer, porque tem vários estudiosos que dizem que não, vai bater um teto e a gente talvez não chegue, e tem uma outra vertente que diz que não, é isso mesmo, é mais computação, mais dados, mais refinamento, e a gente vai chegar lá. E a gente chegar, aí eu acho que as organizações vão ter uma transformação muito grande. E aí eu digo cenário de até 20 anos, por exemplo. O próprio desenho de software dentro, você vai conseguir desenvolver muito mais rápido. Você vai precisar de pessoas que entendem muito mais o negócio, você vai conseguir customizar muito mais a sua operação, e às vezes aqueles grandes vendedores de soluções vão acabar caindo por terra, porque vai ser mais fácil você conseguir replicar determinadas tecnologias, que antes a barreira era muito grande, você precisava de muitos desenvolvedores, você precisava de muito conhecimento técnico. Se essa promessa, né, realmente for realizada. Se não, eu acho que nós vamos seguir mais ou menos no desenho que nós estamos hoje. Tecnologia continua sendo um investimento, inovação vai continuar investindo, você vai continuar tendo vários projetos, várias provas de conceito, várias novas soluções, e a IA generativa vai ser uma ferramenta com a gente sabendo o que ela pode e o que ela não pode entregar. Do mesmo jeito que Machine Learning foi uma ferramenta, assim como ela entrou, do mesmo jeito que a NLP era no começo, apesar de NLP ter tantos problemas com a língua português brasileiro, né? Não era tanta realidade quanto era para quem usava em inglês por lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que a inovação vai continuar indo no caminho que é um caminho bom, de ser uma célula muito grande dentro das organizações e da cadeira de tecnologia ser uma cadeira de alta liderança. De qualquer jeito, para os próximos anos, vai continuar sendo muito importante e vai crescer, independente se o sonho do AGI vai acontecer ou não. E aí, Vitor? Cara, eu acho que assim, dentro de uma lógica, tentando separar a inovação em 3 blocos, né? Uma inovação mais incremental, mais do agora, mais próximo da transformação do que tem que acontecer, de uma inovação mais radical e disruptiva, num eixo, colocando um horizonte aqui, não tão a longo prazo, mas 2, 3, 4 anos. Nesse momento, eu acho que a inovação, ela tende a cada vez mais ser descentralizada, e cada cara de negócio, como você falou, eu acredito também muito que as pessoas de tecnologia devem assumir cada vez mais a área de negócio por capacidade transformacional, né? Então, as pessoas nas pontas de negócio, elas trabalhando mais com tecnologia, entendendo mais, implementando mais rápido, e essa área de inovação sendo mais um norte nesse primeiro momento, dando caso de usos, fazendo provocações e, eventualmente, os projetos estratégicos, ela atuando mais forte, aqueles que podem mudar mais tração, principalmente ciclo da receita, acho que é um que, cara, pode mudar mais ponteiro a curto prazo, e tem soluções muito boas aí que a gente vê, e a tecnologia, potencial gigantesco de melhorar isso, dar mais confiança, inclusive, para os players atuantes aí, prestador, operador, etc. E aí, cara, passando essa primeira etapa de casos de uso, quando a coisa ganhar uma maturidade nos próximos, talvez, 5, 6, 7 anos, esse papel da inovação ele vai começar a olhar um pouquinho mais, numa proporção um pouquinho maior, talvez por horizonte 2, horizonte 3, essas tecnologias mais radicais. Eu vejo isso, já tem acontecido um pouco comigo, então eu já começo a olhar para biomarcador, utilizando dados da DASA, como uma alavanca de valor, né? Então,
porque o negócio está lá tocando. Então, eu acho que pode acontecer um pouco mais do cara da inovação, não agora. Agora, eu acho que ele vai estar muito no jogo dele ser um cara mais agente de P&D, olhando para um horizonte, vendo tendências e grandes coisas transformacionais, tá? Que não vão parar de surgir, né, cara? A gente só não sabe o que é a próxima coisa. Muito bom, acho que a nossa discussão aqui, pessoal, foi excelente, né? A gente passou por vários temas. Eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas que foram enviadas, nós passamos pela maioria delas, né? Fomos contextualizando de maneiras diferentes, mas passamos por essas discussões. Acho que vocês engrandeceram demais aí com o conhecimento e experiência de vocês no dia a dia, para a prática dentro da saúde, uso de tecnologia, uso de inteligência artificial. Queria agradecer a presença de vocês e a oportunidade de poder escutar vocês e deixar aí os últimos 2 minutinhos para cada um, para dar uma mensagem final, né, e se despedir. Se quiser passar algum recado, fiquem à vontade. Começar por você, Vitor. Não, acho que o grande ponto aqui, pessoal, é quem está, independente da área que você está, operacional, tática, estratégica, se aprofundem nisso. Acho que a inteligência artificial vai ser a grande alavanca de valor para crescimento da carreira de qualquer pessoa hoje. Inclusive, quem entender mais e ter essa inteligência de conseguir aplicar no negócio vai ser o grande líder, além das capacidades de soft skills. E estejam sempre se provocando, entendendo, vendo os casos de uso, sem perder em mente essa metodologia, o rigor, para tentar trazer para o mais próximo possível do ponto de vista financeiro e estratégico os resultados e os impactos que isso pode acontecer, porque senão daqui a pouco tem 3 mil coisas rodando, sem governança, entender o que acontece e eventualmente não precisa desligar algumas coisas por custo, a gente não vai saber nem escolher o que desligar, né? Então, é mais uma provocação aqui, é algo que realmente vai ser game changer aí, já está sendo e vai ser cada vez mais. Rubens? Eu queria agradecer, né, de novo, o Alex, o Vitor, que já nossa segunda palestra, né, nosso segundo debate junto já. E eu queria, né, incentivar todo mundo que quiser conhecer as soluções da Invisio, para acessar o nosso site, invisio.com.br, Command Center Clínico, o Vector, que é nossa IA generativa para prontuário eletrônico, o Sadeno, que é Supply Chain com IA embarcada. Então, para quem quiser conhecer mais das nossas soluções, que, como eu falei, são soluções que nós desenvolvemos para resolver os nossos problemas das nossas unidades. Né? Então, tudo foi battle tested para um cenário de quem tem 13 unidades espalhadas em 4 estados diferentes, com data centers físicos colocados em locais diferentes. Nós somos parceiros da AWS, e nós temos diversos clientes, Unimed, hospitais públicos, Santa Casa. Então, eu incentivo a acessar o site da Invisio e entrar em contato com a gente caso vocês queiram conhecer mais as nossas soluções. E, de novo, agradeço o tempo de todos. Pessoal, só relembrando que todas as participações, participando de todas as lives do mês do Jornada Digital, você tem direito lá ao certificado, né? Então, é muito importante participar de todas. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença do Rubens, do Vitor, do Gustavo, participou brevemente aqui com a gente, mas deu a sua contribuição, com relação a um tema muito amplo, a um tema que gera muita discussão, que é o uso de inteligência artificial, o uso de dados, como que tudo isso se financia, quais são os benefícios que nós, de fato, temos e quais são os benefícios que a gente pode esperar no futuro. Então, a discussão, ela com certeza vai continuar nos chats, vai continuar aí nas redes sociais, vai continuar também em outros fóruns, e espero que isso seja assim de fato, porque só assim a gente vai conseguir avançar cada vez mais em transformar o segmento de saúde, que é o intuito de todos nós aqui, né? Eu acho que tanto o Rubens quanto o Vitor estão disponíveis aí para tirar dúvidas nas redes sociais, enchem lá as caixinhas deles de mensagens, né? Se tiver dúvida, perguntem, sigam eles também, me sigam também lá no LinkedIn, também posto coisa direto. Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.